A forma como nos apresentamos ao mundo sempre teve importância, mas talvez nunca tenha sido tão observada, discutida e transformada como agora. Durante muito tempo, a aparência era consequência do tempo, de fatores genéticos e dos hábitos. Mas agora ela também passou a ser escolha. Os procedimentos estéticos deixaram de ser distantes e passaram a fazer parte das conversas e das referências que consumimos todos os dias. Mas junto com esse avanço surge uma reflexão importante. Até que ponto transformar a aparência é cuidado e em que momento isso interfere na própria identidade? As harmonizações faciais aparecem exatamente nesse ponto de equilíbrio entre técnica e percepção, entre saúde e estética. Porque mais do que explicar procedimentos, existe um processo que envolve escuta, interpretação e responsabilidade. Cada rosto carrega uma história, uma expectativa e muitas vezes inseguranças que não aparecem à primeira vista. Talvez o maior desafio dessa área seja justamente aí, entender que estética não é apenas sobre transformar, mas muitas vezes sobre preservar. E é a partir desse olhar que o começo de conversa propõe a reflexão sobre harmonizações faciais. Nascida em São Paulo, capital, a nossa entrevistada de hoje é filha do Dr. Marcelo Cruz Neves e Camila Tavares Neves. Cresceu em um ambiente que contribuiu diretamente para a forma como enxerga o cuidado com o outro e as relações humanas. Sua formação começou no Colégio dos Jesuítas em Juiz de Fora e seguiu na Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde da mesma cidade, onde se graduou em odontologia. Ao longo da graduação, buscou ampliar sua formação por meio de projetos, pesquisas e experiências clínicas, construindo uma base que vai além da técnica. Foi nesse percurso que encontrou na harmonização orofacial a área com a qual mais se identificou. A busca por aprofundamento a levou a São Paulo, onde realizou sua especialização pela São Paulo Mandic, uma das instituições mais reconhecidas do país na área odontológica. Hoje, ela atua na área da harmonização facial com uma abordagem que valoriza a individualidade, entendendo que cada paciente exige mais do que um procedimento, exige uma interpretação. No programa de hoje, vamos ampliar o nosso olhar sobre a harmonização facial, entendendo não apenas os procedimentos, mas o que está por trás de cada escolha. Fica conosco, na volta do intervalo você vai conhecer a nossa entrevistada especial de hoje. Começo de conversa, já está no ar. Olá, seja bem-vindo a mais um Começo de Conversa, um programa que você acompanha pela UNEC TV, mantida pela Fundação Educacional de Caratinga, pela TV Sistec, pelo Supercanal TV e, claro, pelas mídias digitais. Em um tempo em que a imagem ocupa um espaço cada vez mais central na forma como as pessoas se percebem e se apresentam, essa área da estética deixou de ser apenas um detalhe e passou a fazer parte de decisões mais profundas, que envolvem identidade e autoestima. Mas dentro desse universo existe algo que nem sempre aparece de imediato: o percurso de quem está por trás desses procedimentos. Porque atuar na área da harmonização facial não se resume à técnica. Exige formação, responsabilidade e, sobretudo, a capacidade de compreender o outro para além daquilo que é visível. É uma construção que envolve estudo, experiência e, principalmente, humanidade. E é justamente sobre esse caminho que começamos o nosso encontro de hoje. No começo de conversa, recebe a doutora Isabela Tavares Neves, profissional que atua na área de harmonização orofacial e que vem desenvolvendo sua trajetória a partir do equilíbrio entre conhecimento técnico e um olhar atento às particularidades de cada paciente. Seja muito bem-vinda, doutora Isabela. Obrigada. Prazer te receber aqui. É um prazer estar aqui. Bacana. Quer dizer, eu entrevistei seu pai, conversando com ele foi para São Paulo fazer especialização. Foi. Isabela nasceu lá em São Paulo. Ele fez residência lá e aí acabou que eu nasci lá. Mas o meu pai, ele é adepto à criação em cidade pequena. Aí acabou que ele voltou para Caratinga. Veio para Caratinga. Você veio para aqui com quantos anos, lembra ou não? Sabe disso? Pior que eu não sei, sabia? Mas devia ser bebê. Eu era novinha quando eu vim. Eu sei porque na história dele, ele faz a especialização, fica um tempo lá e vem para Caratinga. Ele vem logo assim que eu nasci mesmo, porque ele queria que eu fosse criada em cidade pequena. Agora eu vi que na questão quando segue o itinerário da formação, sem ser o curso, aliás, eu vou falar sobre isso, escolha da odontologia, porque papai médico normal era, vou seguir. Como é que se deu isso? Eu sou uma pessoa muito emocional e
acontece que eu tenho esse hábito de sofrer pelos problemas dos outros, sabe? Você ia morrer de chorar. Exatamente. Eu acho que eu não teria inteligência emocional para fazer medicina. E eu acho que meu pai é uma pessoa que se dedica muito ao que ele trabalha, aos pacientes, à vida dele como médico. E eu queria uma vida mais em casa, uma vida mais tranquila, né? Eu acho que em certos aspectos meu pai acabou sendo ausente por conta do trabalho, né? Apesar de sempre estar presente. E eu não queria isso pra mim. Então, assim, nunca foi uma profissão que eu considerei muito por conta disso, né? Não. E eu, na verdade, queria fazer letras. Eu sou alucinada com a língua portuguesa e com literatura, sempre fui uma pessoa de ler bastante. Mas na época do meu 3º ano do ensino médio, meu colégio tinha um programa que fazia um teste vocacional. E dentro do teste vocacional deu área da saúde e desmanchou tudo pra mim, né? Porque eu falei assim, minha vida inteira eu tive certeza que eu faria letras. E no último ano do ensino médio eu fiz esse teste e deu área de saúde. Aí eu tive que repensar tudo, né? Repensar tudo. Aí eu considerei todas as hipóteses e a minha mãe é dentista. Sabe o que é aquela coisa de nunca ter passado pela sua cabeça? Era eu com odontologia. E aí a minha mãe começou a conversar um pouco mais comigo a respeito da odontologia e acabou fazendo sentido. Eu fiz o vestibular, passei, comecei e no meu primeiro período a gente teve uma disciplina que era de anatomia dental, onde a gente pegava um bloco de cera e a gente tinha que esculpir um dente ali. E eu achei aquilo tão artístico que pegou muito meu lado ali de humanas. Aí eu falei assim, eu acho que eu vou gostar. Já vou por aqui. Agora, quando você olha o percurso do roteiro, né, para estudar, foi praticamente igual ao do seu pai. Porque você sai de Caratinga, vai para Juiz de Fora, seu pai tem uma relação grande com Juiz de Fora, porque estudou lá, foi especializar em São Paulo, mas volta para Caratinga. Exatamente. Interessante isso. Foi mais ou menos o mesmo percurso, até porque a gente estudou no mesmo colégio lá em Juiz de Fora. Eu imaginei Quando eu fui para lá, eu fui para estudar no Colégio Jesuítas, que é o mesmo colégio do Loyola de Belo Horizonte, é um colégio bem famoso, é um colégio muito bom. E eu já fui novinha, eu fui ali com 13 anos, eu estava no meu 9º ano, eu fiz 14 lá, porque eu queria ter uma base para já iniciar o ensino médio lá. E sempre foi uma coisa muito que os meus pais frisaram muito durante a minha vida, a questão do estudo. Então eu sempre tive em mim que eu sairia de Caratinga para estudar. Eles sempre me incentivaram muito, sempre me colocaram para fazer cursinho, aula particular, inglês, espanhol, porque para eles o estudo é a herança que eles podem me deixar mesmo. Né? Você chegou porque hoje você está na harmonização orofacial e com questões ligadas também a dor, né? Uma série de questões aí. Nós vamos detalhar isso mais à frente. Você chegou a trabalhar como dentista? Cheguei. Obturar dente? Cheguei. Dentro da minha faculdade, ela tem uma abordagem diferente, né? Então, eu comecei a exercer a odontologia no 2º período, porque a faculdade ela tem convênio com a prefeitura de Juiz de Fora. Então, eu comecei a atender muito nova. Eu estava no 2º período. Hoje está funcionando aqui, o NEC tem um curso de odontologia, né? Que também atua diretamente no centro odontológico, então tem uma prática o tempo todo, né? Então, a gente tinha a nossa clínica, nós atendíamos pacientes. Assim que eu formei, eu comecei a trabalhar com odontologia em Caratinga. Chegou a montar um consultório? Cheguei, tenho um consultório montado. Bacana. Trabalhei para a prefeitura também, aqui em Caratinga. Mas como eu quero exclusivamente a harmonização, acabou que foi uma coisa que eu encerrei para eu ter um foco mesmo, né? Então vamos agora assim, em que momento você falou, vou trabalhar com harmonização facial? Eu estava na faculdade ainda, era uma coisa que, assim, que eu defini logo que eu entrei mesmo na faculdade. Tiveram algumas dúvidas ali no percurso, mas foi muito por conta até dos meus professores, né? Porque a harmonização ela não é muito bem vista dentro da velha guarda da odontologia. Eles falam que a gente está prostituindo a profissão. Mas é porque é uma coisa, muito novo, né? Existe também uma coisa em relação à fisioterapia com outras questões, a farmácia, então assim, a própria medicina. Quem podia imaginar que a telemedicina ia chegar para ficar? Exatamente, as coisas estão modernizando. O pessoal da velha guarda até entende, é porque eles querem... São bem informados, né? A gente tem que falar sempre isso, né? Quando você fala assim, velha guarda da medicina, velha guarda da odontologia,
ela agora da fisioterapia, são profissionais que foram muito bem formados, que entendem muito bem, que fazem muito bem, mas alguns deles, alguns só, com alguma dificuldade a aceitar o novo que está chegando. Isso é bobagem. Eu acho que é uma questão muito de conservadorismo. Apesar de que eu sou bem conservadora com a própria harmonização mesmo. Ótimo, o que é bom, né? É o que você estava comentando a respeito de não querer mudar a identidade de ninguém, né? De não querer realmente mudar quem a pessoa é, só tá aprimorando ali, né? Refinando, que eu gosto de falar. Aí você foi influenciado por professores. Por professores? Essas dúvidas que eu tive foi em relação a isso, mas eu sempre gostei bastante da área de estética e acaba que é uma coisa bem artística, né? De você conseguir trabalhar ali com proporção, com uma visão estética, que eu acho que é o mais importante dentro da harmonização, você conseguir enxergar ali o que seu paciente precisa, sem de fato mudar quem ele é e conseguir resolver o que está incomodando ele, né? Eu acho interessante, assim, porque o odontólogo especializado em harmonização, ele também vai cuidar, porque eu fui imaginando assim, claro que eu sou leigo e não entendo disso, mas se você vai fazer um procedimento que vai mudar a boca, que vai mudar o queixo, que vai, porque tem isso tudo, né? Isso pode, claro, também dar interferência na fala, não sei o quê, na mastigação, imagino que sim, né? E o dentista com essa visão consegue fazer isso, fala, vamos fazer, mas é sem te causar problema. Com certeza. Eu acho que o nosso conhecimento anatômico é um conhecimento anatômico muito focado em cabeça e pescoço, né? Então, assim, a gente tem um conhecimento muito geral e tudo realmente interfere. Então, por exemplo, existe procedimento de fazer botox no músculo masseter para diminuir o rosto, para afinar o rosto. E em alguns casos interfere na questão da mastigação. Como pode ter também um tratamento, essa aplicação de botox no masseter para quem tem bruxismo e que já aperta demais, né? Então, assim, esse conhecimento anatômico do dentista é muito importante dentro da harmonização. Acredito que nós tenhamos essa visão ampliada, até pela questão da posição dos dentes, de saber que um paciente que é edêntulo, ou seja, um paciente que não tem dente, ele acaba tendo características faciais diferentes, necessidades diferentes, né? Então é uma coisa muito interessante. A escolha pela harmonização, por exemplo, você acha que traz alguma relação da sua infância, da maneira que você foi criada, o contato com o vovô? Eu falo por quê? Porque eu falo, neto, vê o vovô lá vai ficando cheio de ruga, porque tem isso, né? Eu olho, porque o meu neto faz isso comigo, fala, vovô, você está ficando bem velhinho, né? Tem criança que percebe isso mais, tem criança que não percebe. Você é uma pessoa que olhava isso, quer dizer? Então, eu não sou uma pessoa que condena o envelhecimento, sabe? Eu acho muito bonitinho quando eu vejo velhinhos com cara de velhinhos, sabe? Eu acho que a gente pode trabalhar de forma que a pessoa esteja com uma aparência saudável, mas que ela ainda aparente ser ela, de ter passado pelo que ela passou, que eu acho que envelhecer é um privilégio, né? Acho que faz parte, né? Exatamente. Eu acho que a gente não pode tirar isso da pessoa. Mas pode envelhecer bem, inclusive esteticamente. Eu acho que a gente tem que envelhecer feliz, né? Então, se a pessoa está incomodada com a aparência, eu sou super a favor da gente estar resolvendo e tudo, mas sem tirar essas características que o tempo traz também. Bacana. Vamos fazer um rápido intervalo, vou voltar para o segundo bloco para falar mais sobre especificamente sobre a harmonização facial, mas eu queria já deixar essa questão para a gente iniciar a pergunta, porque nunca se falou tanto em harmonização, né? Então, assim, tem um monte de questões aí, de necessidade mesmo, de desejo da pessoa querer ficar cada vez mais jovem, do que é feito com cuidado, com planejamento e daquilo que é feito de qualquer jeito. E também, assim, ganhou muita vitrine por conta de algumas, abre aspas, desarmonizações faciais que nós temos visto aí de pessoas famosas, né? Vou fazer um rápido intervalo, você não sai daí, bate-papo sensacional. Nosso assunto é harmonização orofacial. Estamos conversando com a doutora Isabela Neves. Nós voltamos já já. Olá, estamos de volta. No primeiro bloco, a gente conheceu a história por trás da profissional. Agora é hora de entender a área que cresceu, ganhou espaço, mas também trouxe novos desafios e muitas discussões. Doutora Isabela, vamos falar lá sobre a harmonização. Eu dei o exemplo aqui da desarmonização. Antes eu queria até falar sobre isso. Quando a gente olha, porque assim, a percepção de feio e bonito é muito particular. Mas também, quem somos nós para falar o que é feio e o que é bonito?
Então, a gente tem que deixar isso claro aqui também. Às vezes você não gosta do que está vendo, necessariamente é um gosto seu, não tem nada. Mas você concorda que tem algumas harmonizações que mudam tanto a pessoa que causam impacto? Não, com certeza. Eu acho que é o maior medo dos meus pacientes atualmente é ficar desarmonizado, né? E é por isso que eu gosto de frisar muito o quanto eu sou conservadora. Eu não gosto de mexer em pacientes que eu já sei que tem uma tendência, uma distorção de imagem, porque é um paciente mais difícil de agradar e eu não estou ali para realmente mudar a feição de ninguém, né? A gente quer só aprimorar. Eu gosto de falar bastante com os meus pacientes que para chegar num resultado muito artificial, precisa de muita quantidade de material também. Né? São anos de intervenção ou então pessoas da mídia, que são as mais famosas, que a gente acaba vendo, que têm um acesso mais fácil, tanto pela condição financeira quanto por trabalhar com a imagem, né? Receber proposta de inúmeros profissionais, às vezes para estar divulgando ali, que acaba mexendo de forma excessiva e ficando desarmonizado, né? Mas para a gente chegar num resultado artificial tem que ser feitos muitos procedimentos. Muito bem. Então, né, a pessoa pensar, foi bom você falar sobre isso. Quer dizer, não é uma intervenção que vai também mudar a pessoa toda, né? Porque às vezes a pessoa está precisando de mexer, corrigir uma olheira, corrigir uma ruga na testa, um pé de galinha, e fala, não, eu vou sair de lá e vou ser igual fulano de tal, que ele conheceu na mídia, que viu. Não é assim. Não, não é assim. Teria que chegar lá, você teria que gastar o material do dia inteiro nele para poder Exatamente. fazer isso. A gente vê casos aí, como profissional, né? A gente vê os casos que outros profissionais postam, de realmente grandes diferenças faciais, de paciente ali tendo aplicado 40, 50 ml ali no rosto, né? É uma coisa muito grande. Normalmente também nunca numa mesma sessão, é uma coisa ali de anos fazendo intervenções. Então, acaba que, querendo ou não, a harmonização ela favorece essa tendência a uma distorção de imagem. No momento em que você resolve uma coisa que te incomoda, naturalmente você começa a se incomodar com alguma outra. E é aí que eu entro para puxar o pezinho dos meus pacientes e trazer para a realidade. Falar assim, já tá bom, vamos parar. Porque a gente tem que ter essa visão estética também, né? O meu objetivo ali não é vender para o meu paciente, é deixar ele se sentindo bem, bacana. né? É bacana isso, porque ele fica imaginando que, sei lá, tem profissional e profissional. Claro, né? Acho legal você agir assim. Mas certamente também vai ter aquele profissional que vai falar, vamos fazer mais não sei o quê, vamos fazer mais... Tem isso também, né? Agora, na parte do paciente, quer dizer, de quem vai passar pela intervenção. Porque tem gente que não tem fim, quer dizer, o cara se olha no espelho, a mulher, a pessoa se olha no espelho, todo dia ela acha que ela tem que mudar alguma coisa, né? Isso não tem, não vou nem entrar no mérito, eu não sou psicólogo com autoestima baixa ou alta, nada disso. Mas não está feliz, ele olha e quer mais, quer dizer, isso tem um limite para você, quer dizer, o seu paciente chega, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, até onde se pode ir, quer dizer, é fazer o gosto do freguês? Ou tem um ponto que você fala, eu não vou fazer mais? Então, a harmonização ela é muito biocompatível, né? Então, assim, não chega a ser um risco de saúde, mas um risco psicológico, com certeza. E aí eu recuso, eu falo para a pessoa tratar na terapia mesmo, recuso atendimento. Não faço procedimento enquanto eu não receber um laudo falando que a pessoa estará apta a fazer aquilo ali, que ela está tomando uma decisão racional e não uma decisão por conta ali de uma distorção de imagem mesmo. E é comum isso, o paciente nunca está feliz com o que está vendo, quer dizer, o resultado, olhou e falou, se eu pudesse eu fazia mais não sei o que lá. E sim, existem muitos, mas eu acho que a grande maioria ainda tem medo ali da harmonização. Então, eles mesmos vão se segurando ali por medo de ficar desarmonizados, né? Mas existem muitos pacientes que precisam de tratamento multidisciplinar. O ponto de equilíbrio é aquele ponto que eu fico imaginando, né? Que você vai e o paciente, pensando do lado do paciente agora, ele fica feliz com o resultado e ninguém está falando com ele, você fez, porque não chamou tanta atenção.
Isso acontece muito. É bacana isso é uma coisa, assim, que tem alguns pacientes que gostam, que não gostam que a gente poste e tudo, justamente porque não quer que ninguém saiba, né? E que gosta dessa naturalidade. E tem alguns que ficam meio chateados, tipo assim, ai, mas ninguém percebeu o que eu fiz. Entendi isso. Então, assim, existe essa dualidade aí, existe paciente dos dois jeitos. A gente estava falando sobre profissional, eu queria também falar sobre medicamentos, sobre o material que é utilizado nisso, a farmacologia, né? Mas aí, antes, uma pergunta ainda. Quem é autorizado a fazer a harmonização orofacial? Tá. Atualmente tem sido mais amplamente feito, né? A gente tem visto enfermeiros, médicos, dentistas, fisioterapeutas, né? Tem uma gama maior de pessoas fazendo, mas biomédicos também, né? Mas assim, todos os profissionais da área da saúde mesmo. A sua especialização, como que foi? Conta para nós. A minha especialização foi na São Leopoldo Mandique. A São Leopoldo ela foi considerada a melhor faculdade de odontologia do Brasil. E é uma faculdade de dentistas para dentistas, né? O professor que foi o coordenador do meu curso é um professor que já é reconhecido na área da harmonização. Eu vi uma vez ele postando no Instagram que estaria lá ministrando uma turma. E aí surgiu um interesse e eu quis fazer logo que eu saí da faculdade. Porque eu fiz cursos imersivos, que são cursos de final de semana, de harmonização, mas eu não achei que eu estava apta o suficiente para estar realizando. Então eu falei assim, eu quero me especializar mesmo, eu quero ter o título de especialista para eu ter um domínio completo, até para se acontecer alguma coisa, eu saber resolver, né? Então, eu fui para lá, era uma especialização onde eu ia todos os meses para São Paulo. Eu não cheguei a morar lá, era uma vez por mês, eu ia todos os meses. Isso, ela durou ali 2 anos e foi perfeito. Atualmente eu não teria feito outro caminho. Eu acho que sem a minha especialização não seria metade do que eu sou hoje dentro da harmonização. Bacana. Você está trabalhando com harmonização há quanto tempo já? Desde 2024. 2024. Isso. Já tinha terminado a especialização? Não, eu comecei a trabalhar antes de terminar a especialização, mas os meus primeiros atendimentos, eles foram depois que eu já tinha iniciado os atendimentos da especialização. Bacana. Muito bem. Vamos lá falar sobre medicamento. A gente só trazendo como exemplo aqui, não é assunto dessa conversa, mas trazendo a canetinha do Monjaro, né, que você vai no médico e ele te dá, mas também você compra no Paraguai, você compra não sei o quê, você compra para todo lado. Com medicamento para harmonização, também tem isso, quer dizer, tem essa facilidade que as pessoas têm para conseguir produtos sem muita referência. Qual o cuidado que tem que ter com isso? Então, para profissional até tem como comprar de forma clandestina aí. E, assim, né, de certa forma o acesso clandestino é mais fácil porque os produtos de harmonização eles são muito caros. Então, as pessoas acham que a gente superfatura em cima dos procedimentos e, na verdade, o nosso lucro nem é tão alto porque, realmente, os produtos são muito caros. Né? Mas é uma coisa que ela é restrita ao profissional. É o profissional que tem esse acesso mais fácil a produtos clandestinos. O paciente já é mais difícil. Até produtos originais mesmo já é mais difícil o paciente ter acesso. Porque qualquer distribuidora que você entra, qualquer revendedor de marca mesmo, que vá ter um relacionamento com você ali para te vender os produtos, ele pede a sua... No meu caso, pediu o meu CRO, pediu o meu título de especialista, né? Pede um anexo ali do diploma. Então, tem toda essa necessidade. Mas é um cuidado que as pessoas têm que tomar, sim. Ah, com certeza. Com certeza. Porque o barato, às vezes, sai caro. Não é? O material, ele tem muita interferência no resultado final. Então, acaba que se você usar um material de melhor qualidade, pode ser que a durabilidade seja maior, que a aceitação do seu corpo seja melhor, o processo inflamatório, então o momento que está inchadinho ali no começo, seja diferente. Achou baratinho, pode abrir o olho, né? Pode desconfiar. Não é só com harmonização, com qualquer produto, né? A gente vê, tem golpe de todo jeito. Exatamente. Oferecendo aquilo baratinho, pode saber que tem que procurar, porque nada vem de graça, né? Vamos fazer um rápido intervalo, vou voltar ainda falando sobre isso. Quero voltar falando agora sobre essa questão, por exemplo, de homem tem procurado para fazer, então uma coisa ainda muito de mulher, tem preconceito sobre isso se não tem.
se a pessoa, quando sai de lá, por exemplo, que isso eu acho que é uma preocupação de muita gente que está assistindo a gente aqui, às vezes tem vontade de fazer, falar, eu vou entrar lá e já vou sair todo transformado, nem o cara do estacionamento vai saber que sou eu que deixei o carro, com esse tipo de preocupação. Pode ser, perfeito. Sai daí, nossa conversa de hoje traz muitos esclarecimentos, mas vamos fazer um rápido intervalo, já nós voltamos para entender um outro ponto, o impacto disso tudo na vida das pessoas. Nós voltamos já. Olá, estamos de volta com o terceiro e último bloco desse começo de conversa. Você que chegou aí agora pode acompanhar um bate-papo sensacional. Nós estamos conversando aqui com a doutora Isabela Tavares Neves e o nosso tema é a harmonização orofacial. Doutora, vamos lá. Primeiro sobre a questão de, você tem uma estatística, por exemplo, quantos por cento de pacientes homens e mulheres? Atualmente ainda é minoria, mas a gente tem visto cada vez mais pacientes homens chegando. Cuidar da própria pele, com mais vaidade e desfazendo o estigma de que é coisa de mulher, né? Que é uma bobagem muito grande isso, né? Uhum. E chegam com as mesmas preocupações, são diferentes? Então, existem homens que chegam Mulher com... mexe muito na boca, né? Mulher gosta de mexer na boca. Então, existem homens que têm queixas estéticas, mas a maioria vai querendo um rejuvenescimento, vai querendo mais a vertente de tratamento da harmonização, né? É bacana. A maioria, eles querem isso, quer dizer, quer envelhecer bem, feliz. Isso, exatamente. Sem se assustarem muito lá com as rugas e coisas. Né? Minimizar os efeitos ali do envelhecimento. E essa questão de achar que vai sair do consultório já que o cara do estacionamento já não vai reconhecer mais o motorista. Igual eu comentei, até para você conseguir um resultado artificial, um resultado muito diferente, tem que ser feitos muitos procedimentos, né? Tem que acompanhar também a abordagem do profissional, se é um profissional que trabalha de forma mais naturalizada ou se é um profissional que já busca uns resultados mais evidentes, né? Eu, por exemplo, eu sou muito conservadora, eu prefiro que os meus pacientes saiam querendo fazer mais do que eles saiam achando que eles estão estranhos, sem se reconhecer, porque é uma sensação muito ruim. Você acaba, às vezes o resultado está até aprimorado, está um resultado legal, mas você está tão diferente do que era antes que você fica meio assustado, você não consegue aproveitar aquele resultado. Que você se estranha. A pessoa que faz um procedimento, por exemplo, porque tem botox, tem mais o quê? Conta para nós aí. Esse preenchimento desse vínculo aqui da boca, que a gente vai ficando velho e vai aumentando. Do bigode chinês. Chama bigode chinês. Isso. É a mesma substância do botox ou é outra coisa? São coisas diferentes. Atualmente, os produtos principais aí que a gente trabalha com a harmonização é o Botox. O Botox ele é como se fosse um relaxante muscular bem potente, a gente já aplica direto no músculo ali, né? E aí o músculo ele fica relaxado. No que ele relaxa, a gente deixa a expressão mais leve. Então a gente consegue mexer nas ruguinhas com o Botox. O Botox ele é para as ruguinhas. Então a gente trabalha a região de testa, região de glabela, que é centro de sobrancelha, lateral dos olhos. Existe Botox full face, que é rosto inteiro. Existe Botox no pescoço também, né? E ele é um relaxante muscular, vamos dizer assim. Né? E existe o Botox terapêutico também, que é o Botox tratamento, para quem tem bruxismo, para quem tem dor de cabeça constante, aí tem como ser utilizado corporal também. Ah, bacana. Né? Então, essa linha aí, você trabalha com ela também. A pessoa tem bruxismo. Aí, Trabalho. Entendi. Na região de cabeça e pescoço, a gente trabalha de forma completa, né? Bacana. Pegando tudo isso. Aí a gente tem também o bioestimulador de colágeno. O colágeno é o que mantém a nossa pele firme, que naturalmente, conforme a gente vai envelhecendo, a gente perde estrutura, perde osso, músculo, gordura de sustentação, a pele cai e é o colágeno que mantém a pele firme. E o bioestimulador nada mais é do que como se fosse um energético que a gente dá ali para a célula para ela produzir mais colágeno. Então, é uma coisa que vai estar tratando realmente a sua célula, né? Então, do ácido hialurônico, isso? O ácido hialurônico é o preenchedor. É o que o senhor deu exemplo ali do preenchimento no bigode chinês. É ele que devolve estrutura. Então, o melhor tratamento pro envelhecimento é associar o ácido hialurônico com o bioestimulador. Porque, naturalmente, quando a gente perde essa estrutura, a gente consegue repor a estrutura preenchendo. Entendi. O ácido hialurônico, a gente já produz ele dentro do nosso corpo. É ele que lubrifica as nossas articulações, por exemplo. Então, quem tem problema ali no joelho, às vezes vai lubrificar a articulação com ácido hialurônico. Quem tem problema na articulação temporomandibular também.
né? E aí ele também hidrata a nossa pele, né? Então, assim, é uma coisa que a gente já tem, que é como se a gente estivesse repondo. Então, é uma vertente bem tratamento também, né? Depois que a pessoa faz o procedimento, quanto tempo? Eu tenho certeza que o pessoal está curioso. Ah, eu fiz, e aí? Quanto tempo dura, por exemplo? O Botox dura quanto tempo? Quer dizer, disfarçar rugas, quanto tempo eu tenho que voltar para o procedimento? Então, é tudo muito individual, né? Depende muito de qualidade de vida. Então, uma pessoa que se hidrata, que se alimenta com nutrientes, né? Que faz exercício físico, que passa filtro solar, tudo isso interfere na durabilidade de todos os procedimentos, como interfere no envelhecimento também, justamente por isso, né? O envelhecimento ele não para depois que você faz a harmonização. Então, assim, tudo que a pessoa faz para ela conseguir minimizar os efeitos do envelhecimento sobre o corpo, naturalmente vão fazer os procedimentos durar mais, né? E aí a gente tem as médias, né, ali dos procedimentos. O Botox é o que a gente tem a média mais definida, porque é um procedimento mais frequente entre os pacientes, que é ali de 3 a 5 meses, mas os demais é muito individual, varia muito de organismo para organismo, né? A gente tem a média dos preenchedores, que é ali uns 18 meses, média de bioestimulador, que são 24 meses. E eu costumo falar que assim como o cabelo, as unhas, que a gente tem que fazer ali uma manutenção, né, de cuidado, a gente também tem que fazer da harmonização, justamente porque o envelhecimento ele não para. Não para. Ele continua acontecendo. Bacana. Você, nesse período todo que você vem trabalhando aí, certamente tem alguma experiência. Tem algum relato que você acha que, sem citar nome, mas de alguém que estava com um problema tal e chegou e te marcou aquele paciente por algum motivo? Ou porque gostou, porque não gostou? Não, perfeito. Eu tenho 2. Tem 2? Eu tenho uma paciente que ela teve um AVC e ela ficou com o rosto paralisado de um lado. E a gente conseguiu minimizar esteticamente a paralisia do rosto dela ali com a harmonização. A gente trabalhou o rosto dela de forma que ficasse mais simétrico e que ela não apresentasse essa paralisia esteticamente, né? Para o AVC, o olho cai, né? Exatamente. Cai, a boca fica torta. E ficou um resultado bem satisfatório, legal, que ela ficou bem aí. feliz, né? E eu tenho uma paciente, que é uma paciente, assim, que eu falo que ela é minha paciente carteirinha, que ela tá sempre lá no consultório, que é uma paciente que já teve inúmeros tipos de câncer e é uma paciente, assim, que ela é queridíssima e que depois da químio ela ficou mais abatida, ela emagreceu e tudo, e que ela falou pra mim que eu devolvi pra ela o aspecto de uma pessoa saudável e que isso interferiu muito na forma que ela estava se enxergando, porque dentro da harmonização o nosso princípio é esse, é a gente saber que a gente tem que conversar o que a gente enxerga no espelho com o que a gente de fato é. Porque se você tiver, por exemplo, dormido bem, mas você tiver com aspecto de cansado, você vai acreditar naquilo. E no caso dela, ela estava com um aspecto de uma pessoa que tinha passado por doenças e eu devolvi para ela um aspecto de uma pessoa saudável. Então, até para ela lidar com tudo que aconteceu, ela falou que teve uma facilidade maior depois que ela fez os procedimentos. Com certeza melhorou a autoestima, né? Com certeza. E aí a pessoa se sente... Eu acho que a autoestima está diretamente ligada com a autoconfiança, né? Para você viver a vida. Bacana. Isso é uma área que certamente, assim, por conta da tecnologia, todo dia tem coisa nova, tem procedimento novo, tem medicamento novo. Como é que a doutora Isabela se atualiza? Eu costumo fazer curso pelo menos aí 2 vezes no ano, né? Esse ano eu vou agora no final desse mês para um congresso lá em São Paulo. No final do ano. Final do ano não, né? No meio ali do ano, em agosto, eu vou para Miami para fazer um curso lá, então eu estou sempre tentando me atualizar, né? Sempre pesquiso, eu gosto bastante de ir na academia, então às vezes eu estou fazendo meu cardio ali, eu fico assistindo videoaula, né? Então eu sempre tento estar me atualizando dentro do que tem, dos materiais novos, né? É tudo dentro da mesma vertente, então são novos ácidos hialurônicos, são novos bioestimuladores dentro da mesma vertente, mas é legal a gente estar sabendo, se atualizando, aprimorando as técnicas, né? Pra gente ter um resultado cada vez melhor. Bacana, doutora. Infelizmente, nosso tempo acabou. Você tem 1 minuto para as suas considerações finais. Essa câmera aqui é sua. Deixar o recado aí para os telespectadores, para os internautas. É com você. A harmonização é
uma vertente da odontologia muito bonita. Eu acho que a nossa autoestima é um privilégio também. Não tem nada como você se olhar no espelho e se sentir bem com o que você está enxergando. E é um prazer para mim trabalhar com isso. Não tem nada melhor do que a satisfação de ver uma pessoa levantando da minha cadeira, olhando no espelho e falando que se sente melhor, né? As minhas redes sociais são Doutora Isabela Neves, tá? Onde eu posto vários dos meus resultados, posto do meu dia a dia, do meu trabalho, vocês vão poder acompanhar os meus resultados. Se vocês se identificarem, vão poder ir até mim, tá? Lá tem o acesso direto ao meu telefone, à clínica que eu trabalho, tá? Então, muito obrigada, professor. Foi muito bom estar aqui. Eu que agradeço, foi bom demais. Muito obrigado. Foi um prazer. Muito obrigado. Sua clínica fica onde? Você trabalha em qual clínica? Pode falar. Eu trabalho em 2 clínicas. Eu trabalho em uma clínica que fica em frente à Alpfit, ela chama Botopremium. E eu trabalho também ali no Med Center, que é o prédio em frente à Doctum, que eu tenho meu consultório no 1º andar, tá bom? Na clínica Ensaio. Obrigado, doutor. Estamos encerrando mais um Começo de Conversa. A você, o nosso muito obrigado pela companhia, pela audiência. E até o próximo encontro, se Deus quiser.